Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos iniciar aqui mais uma live nessa noite de hoje, nessa quarta-feira, já invocando a Santíssima Trindade. Eu convido vocês a fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Silas, faço parte do grupo Fonte de Água Viva. Vão para 7 anos. Estou aqui hoje para partilhar a palavra com vocês. Nessa noite de hoje, de quarta-feira, um momento em que todos estão recolhidos, dentro de casa, a gente, entrando em oração para poder estar passando essa partilha para vocês, nessa noite de hoje, e já vou convidando você para abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos, escutando o que o Senhor tem para falar para vocês. Estamos aqui para partilhar, igual fui sentido, para estar pregando, para estar passando essa palavra para vocês essa noite de hoje. Igual eu já falei para vocês que eu faço parte do grupo Fonte de Água Viva já há quase 7 anos. Como pregador, já vai para 1 ano e meio que eu estou proclamando a palavra de Deus. Sou casado com a Elianara, pai de 3 filhos, Mateus, João Pedro e Valentina, que eu amo muito. E meu coração está acelerado de amor para estar aqui pregando para vocês, para estar partilhando, para poder estar aqui partilhando a palavra com vocês. Sou de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, grupo São Judas Tadeu, grupo lá no bairro São Judas Tadeu, na igreja São Judas Tadeu, que é o nome do bairro também. Então estamos aqui, gente, com muita emoção, com muita alegria, com muito amor. Então já vou pedindo vocês que vai fechando os olhos, para a gente já entrar em oração, antes da gente partilhar a palavra, que o Espírito Santo já vai entrando em vossos corações, nas vossas mentes. Feche seus olhos, vai fazendo suas orações espontâneas, que o Espírito Santo conduza vocês nesse momento a ouvir com clareza a palavra de Deus. Porque não sou eu que estou falando com vocês, é o próprio Deus que está me usando para falar com vocês. Vai ouvindo, vai clamando esse Espírito Santo de Deus sobre a vida de vocês, sobre a vida da sua família. Às vezes você queria que alguém estivesse do seu lado. Ai, como eu queria estar dentro do grupo, lá na tenda, uma hora dessa. Como eu queria estar lá, com muitas pessoas ali, a gente orando, a gente clamando, a gente dançando. Eu sou doido para dançar, eu gosto de louvar o Senhor pulando, eu gosto de gritar. Eu gosto de louvar, então isso que eu quero para vocês, trazer essa segurança para vocês. Eu fui sentido para estar aqui partilhando essa palavra com vocês. Foi tudo dentro de oração. Foi dentro de oração para estar aqui rezando, para estar aqui clamando para vocês. Juntamente com meus irmãos do grupo de oração. Eu sei que nesses momentos eles estão me ouvindo. Meus amigos, minhas amigas do grupo de oração, como muitos outros de outros grupos de oração também. Vai ouvindo essa música de fundo, pedindo ao Espírito Santo para incendiar a sua alma, para incendiar o seu coração, para incendiar a sua mente, para incendiar a sua casa, incendiar a tua família. Que o Espírito Santo faça parte da sua vida. O Espírito Santo faça parte da sua família. Ainda mais neste momento que nós estamos passando. Esse momento de dificuldade, esse momento de medo, de pânico, não só aqui, mas mundial, mas que isso chega a outros lugares também, que eu estou partilhando com vocês, chega a outros lugares. O Espírito Santo chega aos lares, chega no trabalho de pessoas que devem estar trabalhando, de pessoas que estão ouvindo, e vocês queriam que estivesse aí com vocês, que deve estar no trabalho, ou não deve estar em casa neste momento, que vai derramando, Senhor Jesus, a tua graça, vai derramando, Senhor Jesus, as suas bênçãos sobre todos, Senhor Jesus. Manifesta o seu poder, a sua glória, a sua unção, Senhor Jesus. É o que te pedimos, Senhor Jesus, é o que te invocamos, Senhor Jesus. Derrama, Senhor Jesus, a tua graça, Senhor Jesus. Derrama, Senhor Jesus, a tua unção, Senhor Jesus. Derrama, Senhor Jesus. Lava, Senhor Jesus. Purifica, Senhor Jesus. Purifica, Senhor Jesus, de todo o mal, Senhor Jesus. Lava com o teu sangue, Senhor Jesus. Lava tudo, Senhor Jesus. Lava a casa. Tira toda a impureza, Senhor Jesus.
tudo aquilo, Senhor Jesus, que nos impede, Senhor Jesus, de ir para a frente, Senhor Jesus. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que está, Senhor Jesus, nos amedrontando, Senhor Jesus. Até mesmo coisas que podem ter julgado contra nós, Senhor Jesus. Nós precisamos sim, Senhor Jesus, da Tua presença sobre nós sempre, Senhor Jesus. Nós te clamamos. Vai orando, vai clamando esse Espírito Santo de Deus. Vai deixando o Espírito Santo fazer parte da tua vida. Às vezes você nunca ouviu falar do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é a nossa força, é o nosso sustento. Mas a gente tem que abrir o coração, abrir a nossa mente para que Ele invada o nosso coração. Vai pedindo a Deus para mandar esse Espírito Santo sobre ti, sobre a intercessão da Virgem Maria Santíssima, nossa mãe querida, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, que venha junto. Vai clamando, vai pedindo a Deus para te fortalecer. Às vezes você está com medo dessa pandemia que está acontecendo no mundo. Às vezes já tem tantos medos, tantas outras coisas. Agora veio isso também para poder estar nos incomodando, para estar tirando o nosso sossego. Mas a gente tem um Deus maior. Nós temos um Deus mais poderoso, um Deus muito mais forte do que isso. E para que nós suportamos isso tudo, meus amados e minhas amadas, é só com a força do Espírito Santo, é só com a força do alto, é com Deus que nós vencemos, é com a nossa fé, é com a nossa força que nós vencemos. Nós temos que ter fé, nós temos que ter confiança, nós temos que acreditar nesse poderoso Deus, esse magnífico Senhor, que nos unge, que nos criou, que Ele colocou nós no mundo para ser feliz, não para ter medo, não para correr do mal, é para encarar o mal de peito aberto, é para ter um coração de Deus, segundo o coração de Deus. Eu te peço, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, tenha coragem, tenha confiança nesse Deus Todo-Poderoso, tenha confiança. Vai se julgando mesmo nos braços de Jesus, vai se julgando no braço do Senhor, vai se julgando nos braços dele, julgando mesmo. É isso que vem na minha mente, que o Espírito Santo coloca em nossos corações neste momento. É para a gente julgar de corpo e de alma. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer parte da sua vida. Vem, Espírito Santo de Deus. Ori alabare, canta, sori alabare, ori canta, sori alabare, canta, sori alabare, xerere alabandere, canta, sori alabandere, ori alabare, canta, sori alabare, canta, sori alabare. Se você sabe orar em línguas, ore em línguas. Vai orando, pede ao Espírito Santo o dom da adoração em línguas. Ori alabari canta, sori alabanderi canta sa. Ori alabanderi alabari canta, sori alanderi canta, sori alabar. Xereri alabanderi alabari canta, sori alanderi alabar. Xeri canta, sori alabanderi. Ori alabari. Vai acalmando o seu coração, vai tranquilizando, para a gente já poder entrar no momento da partilha da palavra do Senhor. Para a gente estar ouvindo a palavra do Senhor. Vai acalmando, vai serenando o seu coração. Que o Senhor, neste momento, vai transmitir a palavra para vocês através de mim. Que o Senhor lava, purifica você e tua família de toda a contaminação do mal. Ouvem a palavra de Deus. Porque não é eu que estou falando com vocês, é o próprio Deus, é o próprio Jesus que está falando com vocês. Então eu já peço vocês para já ir abrindo essa palavra, que a gente vai partilhar nessa noite, a palavra que foi sentida em oração para a gente estar pegando, que é o Salmo 22, e algumas outras traduções pode ser no Salmo 23, mas na Bíblia Ave Maria é o Salmo 22. Aí eu já peço vocês para poder já ir abrindo, para a gente poder já ir lendo, já partilhar essa palavra. Já vai abrindo, abre a sua palavra, a gente agora vai entrar na palavra do Senhor depois dessa oração, depois de tirar toda a ação do mal de nossa casa. O Senhor agora vai partilhar com vocês essa palavra. Estamos aqui cheios do Espírito Santo,
Vou dar um tempinho para vocês acharem suas palavras, a palavra de Deus, para a gente poder estar partilhando a palavra de Deus, para entrar em vossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos agora partilhar a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor invada o coração de vocês, invada a mente de vocês, que vocês acolham ela com muito amor, que ela faça parte da sua vida, que através dessa pregação que ela transforme a sua vida, que você viva seriamente as coisas de Deus, as palavras de Deus, que ela seja mesmo enraizada em vossos corações. Amém, irmãos e irmãs? Então vamos para a partilha da palavra. Deus, pastor dos homens. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes, restaura a força de minha alma, pelo caminhos retos ele me leva. Por amor do seu nome, ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão, o vosso báculo, são o meu amparo. Preparai para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramai o perfume sobre minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavras da salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor, Ele é o bom pastor. Nós temos que ouvir a voz do nosso pastor. Às vezes você lê essa palavra e não entende o contexto, o que o Senhor tem para falar com nós através dessa palavra. Então, o que o Espírito Santo nos mostra nessa noite, o que Ele me conduz a falar para vocês, que nós devemos ouvir a voz do nosso pastor, que é o próprio Deus. Que Ele nos conduza neste momento dessa partida. Vamos ouvir a voz do Senhor. Sejamos, meus amados e minhas amadas, atentos à palavra de Deus. Sejamos como as ovelhas, porque as ovelhas, elas, para quem não sabe ler, não sabe, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque os pastores das ovelhas na época, no Antigo Testamento, lá em Israel tinha muitas ovelhas, o Senhor, que os pastoreiros das ovelhas, vamos dizer bem assim, as ovelhas, elas seguiam a voz do seu pastor. Os pastores, eles tinham um horário de sair com as ovelhas do curral, atravessar um deserto até um oásis, onde tinha um oásis do Senhor, até um local que elas tinham de pastar, onde tinha água pura, tinha capim verde. É isso que o Salmo quer dizer para nós, que o Senhor nos leva a pastos verdejantes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Conduz-me junto às águas. O pastor levava as ovelhas, porque as ovelhas confiavam na voz do seu Senhor, confiavam na voz do seu pastor, porque elas sabiam, mesmo passando por vales tenebrosos, por vales escuros, mas ela ouvia a voz do pastor, porque o pastor que as guiava até o local certo, com o seu bordão, com o seu báculo na mão.
para guiar suas ovelhas. O pastor das ovelhas, ele juntava elas. Ele juntava as ovelhas, gente. E as ovelhas os ouviam. E hoje, nesse mundo de hoje, a gente não está ouvindo a voz do nosso Senhor. A gente não estamos ouvindo a voz do nosso Senhor. Às vezes a gente ouve tanto a voz do mundo e esquecemos da voz de Deus, achando que tudo é exagero. Mas nada é exagero. Nada é exagero. É o próprio Deus que nos fala. Nós temos que abrir os nossos ouvidos à voz de Deus, como as ovelhas abrem os ouvidos para a voz do seu pastor. As ovelhas são como nós. As ovelhas são animais medrosos. As ovelhas têm medo. Por isso que elas têm que ter um pastor. Elas não enxergam direito, para quem não sabe. As ovelhas têm que ter um pastor que guia elas até o local correto, para onde que elas vão pastar, onde que elas vão beber água. Por isso que eles tinham de levar as ovelhas, porque por onde as ovelhas passavam junto com o seu pastor, era um lugar arenoso, era deserto, igual é lá em Israel, naqueles lugares. São tantos lugares com deserto, lugares perigosos, com animais ferozes. Para quem não sabe, esse salmo é um cântico de Davi. Filho de Davi, me cura. Filho de Davi, me guia. Que Davi era um pastor, ele pastoreava as ovelhas antes dele ser rei. Então Deus estava com Davi o tempo todo. Deus estava com ele ali todo momento. E as ovelhas ali, sabendo que tinha um pastor de confiança junto com elas, ele seguia junto com as ovelhas até o local correto. E eles tinham de retornar. É por isso que tem aqui, preparai para a minha mesa a vista dos meus inimigos. Preparai a vista para os meus inimigos, porque Davi, depois de ser pastor, ele foi rei, ele foi guerreiro, matou muita gente. Mas ali, eu imagino ali Davi naquele momento ali, junto com as ovelhas dele, ele, imaginando depois que ele foi rei, escrevendo esse salmo, esse cântico maravilhoso, que salmos são cânticos para Deus, são cânticos para Deus, para o nosso Deus Todo-Poderoso, para o nosso Jesus Cristo Todo-Poderoso. E ali ele levava as ovelhas, mas as ovelhas tinham de retornar para casa. Ele tinha de retornar antes de escurecer com as ovelhas, ia passar por aqueles lugares tenebrosos, aqueles lugares com animais ferozes. Mas elas confiavam no seu pastoreio, elas confiavam em Davi, no salmista, elas confiavam nele. Então é isso que o Senhor quer fazer com você, que você confia no Senhor, tenha confiança, tenha fé. Mesmo que você passe pelo vale da morte, mesmo que você passe pelo vale da sombra, o Senhor está com você. O Senhor não desagarra de você. Às vezes é nós que desagarramos do Senhor. É por isso que as ovelhas tinham de ter um pastor, porque às vezes tinham as ovelhas que eram preguiçosas, umas ovelhas que eram desobedientes, as ovelhas iam para outros caminhos. Elas se afastavam, elas não ouviam a voz do pastor, ou era pegada por animais ferozes, ou caía em algum buraco. É por isso que ele andava com uma vara na mão, para se defender. E não sei se vocês já viram também, o báculo ali, o cajado tem um bastão, tem uma curva nele, É na onde que as ovelhas fugiam, ou caíam em algum buraco, eles ainda conseguiam salvar algumas delas, daquelas que eram teimosas, Ia para outros lados. Eles puxavam ela, tiravam. Vem, você está comigo. Então é isso que o Senhor faz com nós. Ele nos guia, Ele nos mostra lugares que a gente tem que ir, que a gente tem que seguir, que é o próprio Deus. Porque as ovelhas, sabendo que elas chegassem no lugar de volta dela, no curralzinho delas, lá ia ter mais alimento para elas. Ou seja,
As ovelhas chegaram ali. Elas chegaram ali, meu irmão e minha irmã. Elas chegaram, ele tinha mais comida. Não, elas chegaram com vida. Elas chegaram com saúde, com coragem, junto com o seu pastor. Preparou mais uma mesa para elas ali, ó. Mais uma mesa. Diante de quê? Dos animais. Diante do perigo. Dos lugares que elas passaram. Das dificuldades que elas passaram. E então assim, meus irmãos e minhas irmãs, somos nós. Nós passamos por tantos vales tenebrosos, por tantos lugares perigosos, e não ouvimos a voz do nosso pastor. Está aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada te faltará, né? Mesmo não, meu irmão e minha irmã, e nem para mim. Estou aqui partilhando essa palavra com vocês. Na vida nós vamos ter turbulência, na vida nós vamos ter dificuldade, vamos ter alegrias, mas nós vamos passar também pelos vales tenebrosos. Mas para que a gente suporta tudo isso, a gente tem que ouvir a voz do nosso pastor, que é o próprio Deus. Que é o próprio Deus. E muitas das vezes nós não ouvimos a voz do nosso pastor. Nós nos desviamos dele. E ele nos guia, ele nos mostra através de pessoas. Usa pessoas para nos mostrar. São os pastores, os pastoreiros, são os pregadores, são os padres, que muitas das vezes a gente não confia. Está falando uma palavra correta, a palavra certa, sai desse caminho, que esse caminho é errado. E muitas das vezes nós continuamos no caminho errado. Então, trazendo isso um pouco para a nossa vida, essa palavra, e ouvindo a voz desse nosso pastor, do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ama, aquele que nos abraça, aquele que está conosco o tempo todo, e nós de teimosos desviamos do nosso Deus. Nós não podemos desviar do nosso Deus, nós temos que escutar a voz do nosso Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, um Deus que criou, que colocou nós nesse mundo, para sermos o quê? Para sermos felizes. Mas nós, com a nossa teimosia, ouvindo a voz de outros pastores, nós nos perdemos no meio do caminho. Nós somos abraçados por falsas doutrinas, por outras coisas desse mundo. Então nós temos que ficar muito atentos ao que o Senhor tem para dizer para nós. Temos que ser ovelhas na mão do Senhor. Porque a ovelha, se ela escutar a voz de outro pastor, ela costuma não beber nem água. Ela costuma nem seguir em frente, ela não costuma não sair nem do lugar e nem comer. Quando ela come coisa ruim. Quando ela bebe barro. Então é isso que o inimigo faz com nós. Quando nós ouvimos a voz do inimigo, nós não podemos ouvir e nem viver de acordo com o inimigo quer. Nós temos que acreditar e confiar. É confiança no Senhor. É que o salmista teve no Senhor. Davi, o salmista. Aqui só fala que ele escreveu o texto. Davi, poderoso Davi, o que venceu Golias. Porque ele confiou no Senhor. Porque ele acreditou no Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, confia no Senhor, acredita no Senhor, segue em frente, sem desanimar, sem temer aos terrores noturnos, porque o Senhor tem para você um banquete à vista dos seus inimigos. Mas para que isso aconteça, você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que acreditar nesse Deus. Você tem que ser guiado pela voz de Deus, para que você anda em águas tranquilas, para que você deleita a vista dos seus inimigos, daquelas pessoas que não querem te ver bem, daquelas pessoas que querem te ver no buraco, que ver você caindo no buraco. Mas o Senhor está ali para te levantar, o Senhor está ali para poder te segurar.
Não tem vitória sem cruz, meus irmãos e minhas irmãs. Ouvimos a voz do nosso pastor. Sejamos confiantes no Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu torno a dizer isso. Mas nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar que no mundo vai haver tribulações. No mundo vai haver dificuldades. Às vezes você pode perder o seu emprego. Ou às vezes você não alcança aquilo que você almeja. Às vezes você não conquista aquilo que você quer. Às vezes você perde um ente querido que você ama tanto. Às vezes você vai perder pessoas que você ama. Mas você tem que acreditar no Senhor. Você tem que crer no Senhor. Às vezes as pessoas não vão acreditar no seu potencial. Mas você tem que acreditar que tem um grande Deus. Um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode. Um Deus que sempre manifestou a tua glória no meio de nós. Nós não podemos temer aos terrores noturnos. Não devemos ter medo. Às vezes nós vamos ter de passar por escuridões. Às vezes nós vamos ter de passar por quedas. Para que a gente cresça. Para que a gente desenvolva no meio das turbulências. Porque no meio de tantas dificuldades surgiu tantos guerreiros, tantas pessoas fortalecidas, porque passaram a acreditar em Deus. Eu posso falar um pouquinho da minha vida para vocês, que não foi fácil. Mas a partir do momento que eu coloquei minha vida nas mãos de Deus, coloquei minha confiança toda nele, a partir do momento que eu coloquei os meus ouvidos na voz do meu pastor, ouvindo a voz dele, que é o meu próprio Deus, o meu Deus todo-poderoso, aquele que tudo pode, a minha vida começou a transformar, a minha vida começou a mudar, sem que eu percebesse. O Deus todo-poderoso desceu sobre mim, sobre a minha vida, a vida da minha família. Como a minha vida está mudando, como a minha vida estava transformando, está transformando. Ainda não adquiri tudo aquilo que eu quero, mas eu tenho certeza, se eu continuar nesse caminho eu vou conseguir, porque Deus está comigo. Eu coloquei a minha confiança toda nele, como as ovelhas colocam a confiança na voz do seu pastor. Então eu não tenho dúvida que o Senhor vai me honrar, eu não tenho dúvida disso. Já tive tantas quedas, tantas dificuldades na minha vida. E o Senhor sempre está comigo. Sempre me sustentando. Com pessoas me dando conselho, com amigos de confiança conversando comigo. Como é bom. A partir do momento que eu comecei a entender a voz do meu pastor, a entender o que ele queria dizer para mim, porque a Bíblia conversa com a gente. Às vezes você que está aqui me ouvindo neste momento, você às vezes nunca teve a coragem de abrir uma Bíblia, a ver o que aquilo traz para você, traz para a sua vida, aquilo que o próprio Deus está falando, que a Bíblia fala com a gente, a Bíblia é o próprio Senhor falando com nós, é o próprio Deus nos dizendo, é o próprio Deus nos falando, é o Salmo que nos dizendo, o salmista que escreveu isso aqui, esse Salmo 22, como dizem outras traduções, é o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, conduz-nos às águas refrescantes, restaura a força de minha alma. O Senhor restaura a nossa força, Ele restaura a nossa alma. Então é isso que o Senhor está fazendo com você nessa noite de hoje. Ele está te restaurando, Ele está te transformando, Ele está te dando coragem, Ele está te dando ânimo. Ele quer que você levante a cabeça e ande, não importa o estado que você está. Ainda mais neste momento agora que estamos todos confinados, todos limitados, às vezes de visitar até um próprio parente, uma pessoa que às vezes está acamada, uma pessoa que você quer visitar neste momento, mas reza por ela. Reza por ela. Reza para essa pessoa que você queria que estivesse do seu lado neste momento. Às vezes você não consegue, igual às vezes a gente queria estar num grupo de oração,
queria frequentar a Santa Missa. Mas é aí que nós temos que ouvir a voz do nosso pastor. É neste momento que o Senhor está nos confinando que nós temos que ouvir realmente a voz de Deus. É onde que Deus quer encontrar os verdadeiros adoradores, os verdadeiros guerreiros do Senhor. E como se diz a palavra, o céu é para os violentos. O céu é para aqueles que querem passar por esse mundo, mas sabem que vão levar uma vida também com cruz, com dificuldade. Vai passar pelo aprismo, vai passar pelo deserto, vai passar por tantas dificuldades. A gente passa, não importa se você é rico, se você é pobre. Nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas dificuldades. Mas para que a gente suporte as nossas dificuldades, nós temos que ouvir a voz do nosso pastor. Nós temos que confiar no nosso Deus, nesse Deus magnífico, nesse Deus que tudo pode, nesse Deus guerreiro, nesse Deus que vence batalhas. Às vezes um dia me perguntaram, por que na Bíblia tem tanta morte? Por que tantas pessoas morrem na Bíblia? Por que Deus autoriza morrer tantas pessoas? Depois que eu fui entender o contexto, por quê? Porque Deus não podia perder nenhuma guerra. Quem tem o coração segundo o coração de Deus não perde uma batalha para o inimigo. Porque quem perde a batalha que era destruído porque desobedecia às leis do Senhor. Quando uma ovelha desobedecia à lei do Senhor, do seu pastor, ela morria. Ela caía no buraco. Bichos ferozes pegavam as ovelhas. Então, quando a gente vai por caminhos errados, sem escutar a voz do nosso pastor, nós perdemos a batalha. Às vezes nós podemos achar que estamos vencendo, mas na realidade nós estamos perdendo a batalha. Por isso que dão tantas mortes, tantas pessoas venciam, porque o bem tinha de matar, porque se ele não matasse ele morreria. Então ele tinha de vencer. O Senhor falava, vai, mata, dava arma, se defende. Com grande número, com pequenos números, você vai vencer. Então a gente tem que ir para a batalha, a gente tem que ir para frente. A gente não pode desanimar. A gente não pode desanimar. A gente tem que ser verdadeiramente guerreiros de Deus. A gente tem que ser verdadeiramente guerreiras de Deus. Se você pegar a Bíblia e ler, você vai ver tantas pessoas, tantos homens, tantas mulheres, que venceram batalhas porque confiaram no Senhor. Santos e santas chegaram a ser santos e santas porque confiaram no Senhor, acreditaram, ouviram a voz do Senhor. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que acreditar na voz desse nosso Deus, desse Deus todo-poderoso, desse Deus que tudo pode. Nós temos que crer, nós temos que acreditar. Você tem que abrir a mente. Você tem que acreditar que Deus pode. Ele é o nosso único Salvador. Não importa o que estado que você está, se você está debilitado, se você está acamado, se você não tem nada, se você é um mendigo, se você está desempregado, se você não adquiriu aquilo que você quer, acredita que Deus tudo pode, que nós somos mais que vencedores. Porque nós temos um Deus que tudo pode, mas para isso nós temos que ter fé, para passar pelos mares tenebrosos, pelos mares revoltos, nós temos que acreditar no Senhor. Nós sentimos também a palavra de Daniel. Daniel na cova dos leões. Vocês já ouviram falar de Daniel? Quem nunca ouviu falar de Daniel, vai lá no livro de Daniel. Daniel na cova dos leões. Depois vocês leem nas suas casas, Daniel 6, o versículo todo. A tamanha fé daquele homem, a tamanha confiança daquele homem no Senhor. Quando ele foi julgado para os leões viraram gatos, mansos, perto de Daniel. Daniel não foi devorado pelos leões.
E aquelas pessoas que fizeram ele cair naquele buraco, na cova dos leões, depois que tiraram Daniel por tamanha fé, por tamanha confiança, por que Daniel não foi devorado pelos leões? As pessoas que não acreditavam. Por quê? Porque Daniel não ajoelhou diante de falsos deuses. Por isso que nós não devemos ouvir a voz, ajoelhar diante de outros deuses. Nós temos que confiar no nosso Deus. Nós temos que ouvir a voz do nosso Deus. Aquelas pessoas foram julgadas. É por isso que foram devoradas pelos leões. E Daniel saiu ileso. E aqueles que julgaram, depois eles mudaram, passaram a acreditar no Deus vivo, no Deus poderoso, no Deus que correu sangue por nós na cruz. Nós temos que acreditar. Temos que ter confiança, meus amados e minhas amadas. Nós não temos que temer, igual está acontecendo agora hoje no mundo todo. Às vezes a gente pensa, por que Deus deixou acontecer tanta coisa, tantas coisas ruins nesse mundo? O vírus agora é um. Por que o vírus agora é um? Esse Covid-19, a gente não pode deixar de falar um pouquinho dele também, que está trazendo uma destruição mundial. Apesar da gente estar perdendo tantas pessoas inocentes, tantas pessoas de fé que acreditam em Deus estão morrendo. Não por não confiar em Deus, mas muitos católicos, muitas pessoas cristãs estão morrendo. Mas é porque o mal lançou isso sobre nós. Às vezes a gente pergunta por que Deus deixou acontecer isso sobre a humanidade. Se vocês não repararam, está todo mundo no mesmo nível. Seja rico, seja pobre, seja bilionário, seja a pessoa de qualquer alto escalão. Está todo mundo no mesmo nível. O Senhor colocou todo mundo no mesmo nível. Se a gente não tiver um descrente, vamos pôr bem assim, que às vezes Deus pega os loucos para confundir os sábios, para encontrar a cura dessa pandemia, o que será de nós? O que será de nós? Mas nós não temos que ter medo. Nós não temos que ter medo, nós temos que acreditar no nosso Deus Todo-Poderoso, no nosso Jesus que morreu por nós na cruz. Nós temos que acreditar. Nós temos que crer, nós temos que estar firme na palavra de Deus, nós não temos que temer. E continuando falando desse vírus que está assolando a humanidade, muitas pessoas estão entrando em desespero, muitas pessoas estão perdendo emprego, muitas pessoas estão entrando em depressão. Muitas pessoas. Essa palavra também do joio e do trigo também a gente sentiu ela. Tudo que eu estou passando para vocês foi sentindo em oração. Não é coisa da nossa cabeça, é coisa de Deus. Nós unimos em oração através das redes sociais. Graças a Deus, Deus hoje nos dá essa oportunidade para isso. Eu estou aqui passando a palavra para vocês. Eu estou aqui pregando a palavra para vocês, podendo falar de Deus para vocês. O Espírito Santo está me usando para falar com vocês, para você ter confiança no Senhor, para você não temer esse terror. Mateus 13, 24, 30, o joio e o trigo. Esse joio que eles estão julgando sobre nós, essa doença maligna que está destruindo a tantos, que está fechando cidades. Pessoas estão entrando em desespero, igual eu já falei. Mas o Senhor, nesse tempo agora, se vocês não perceberam, nós estamos na quaresma. E esse vírus se assolou agora no início da quaresma. Agora que ele se iniciou. Foi no início da quaresma, se vocês não se lembram disso. Porque as pessoas estão descrentes. As pessoas não estão vivendo a fé como tem que ser vivida, igual se vivia no passado. Nem casas se varriam, tinha dias. Nem televisão se ligavam, tinha dias.
abstinência, jejum, oração. As pessoas viviam realmente a fé, verdadeiramente a fé. Ouviam a voz do pastor. Elas ouviam a voz do pastor. Elas não viviam de qualquer jeito, era tempo mesmo de recolhimento. A gente não era recolhido à força, não. Era respeito à nossa religião. Era respeito àquilo que Deus queria dizer com nós. Então hoje, o que eu quero dizer com isso, meus amados e minhas amadas? Esse momento de confinamento, bares não abriam, clubes não abriam, nada abria. Hoje está tudo, vamos dizer a palavra popular, um oba-oba danado. O pessoal está vivendo a fé de qualquer jeito. Muitos, não são todos. Às vezes pessoas da própria igreja, pessoas que comungam, pessoas que confessam, mas não vivem realmente o que está na palavra de Deus. Não é exagero, a gente tem que viver mesmo a palavra de Deus. Não é exagerada, o Silas é exagerado, não. Ah, fulano de tal, não, é o que está aqui. Deus nos pede isso. A nossa doutrina nos pede recolhimento. Nós temos que viver segundo o coração de Deus. Davi, o pastor das ovelhas, ele vivia segundo o coração de Deus. Ele não vivia de qualquer jeito. O que ele fazia, tudo o que ele fazia, Davi, Daniel, os personagens bíblicos, era tudo o coração de Deus, segundo o coração de Deus, do jeito que Deus queria eles faziam. Então hoje nós estamos sendo forçados a estar recolhidos em casa por causa dessa pandemia que está assolando o mundo todo. Ai meu Deus, se não for o Senhor, abrir a mente desse nosso cientista, o que será de nós? O que será de nós? Isso é uma voz no desesperado, gente, por isso que eu estou falando desse jeito. O que será de nós? Mas aquele que crê em Deus, aquele que acredita em Deus, ele não tem medo. Porque um dia a morte vai chegar, seja com pandemia ou sem pandemia, ela vai chegar. Pandemia é uma coisa que está acontecendo, mas tanta coisa que assola o mundo, é a fome, tantas outras coisas. Isso veio para poder, porque tem muitas coisas que acontecem, não atinge a todos, mas essa veio para atingir todo mundo. Deus deixou, e se Deus quiser ele acaba, mas ele deixou acontecer, apesar de estar perdendo muita gente inocente. Ele deixou isso acontecer para abrir os nossos olhos, para abrir a nossa fé. Pessoas que antes não acreditavam nesse Deus, hoje estão acreditando mais. Eu conheço muitos. Você também que deve estar me ouvindo, deve conhecer a muitos. Esse Deus Todo-Poderoso e Deus que tudo pode, passou a ouvir a voz do seu pastor. Ouça mesmo a voz do seu pastor. Acredite no seu pastor, porque o pastor, ele tudo pode. Às vezes, você que está me ouvindo neste momento, eu já falei, às vezes você nunca pegou uma Bíblia para rezar, vamos dizer bem assim. Às vezes você nunca pegou um texto para entrar em oração. Às vezes você nunca pôs o pé dentro de uma igreja. Às vezes você nunca acreditou que Deus tudo pode. Às vezes você achava isso é exagero. Eu posso andar de qualquer jeito, eu posso levar a minha fé de qualquer jeito. Não, está mostrando nós que não. Nós temos que andar segundo o coração de Deus, segundo o que Deus quer para a nossa vida, segundo o que está escrito para nós nas Escrituras. Não podemos andar de qualquer jeito, meus amados. Nós temos que ter fé, nós temos que acreditar. Hoje as pessoas estão mais unidas em oração. Hoje as pessoas estão clamando a Deus. Deus, para que tudo isso? Por que esse confinamento? Mas é preciso, é necessário. Tem um velho ditado que fala: se não vai pelo amor, vai pela dor. É isso que o Senhor quer dizer para nós. Se não vai pelo amor,
vai pela dor. Hoje as pessoas estão clamando com mais fé, clamando com mais autoridade. Ai de nós se não fossem as redes sociais. Ai se não fosse de nós esses meios de comunicação para estar nos confortando, para estar trazendo a palavra de Deus até nós, para estar usando pessoas de longe como o nosso Papa. O que é aquilo? Vamos estar ali com Deus, sozinho não. Olha que ele está sozinho não, que ele está com Deus. Deus está com ele. Nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora, ela pisa mesmo na cabeça da serpente. Nós temos que acreditar que esse Deus que está crucificado foi por mim, foi por você, e ele não está morto, e ele está vivo. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele tudo pode. E ele precisa de você. Ele necessita da sua fé. É que ele quer ver o tamanho da sua fé. E quer ver se você é um verdadeiro ou uma verdadeira adoradora do Senhor. Ele quer ver depois que isso tudo passar, se você vai continuar adorando, se você vai continuar acreditando nesse Deus que tudo pode. Então ele quer isso de você. Ele quer que você continue fazendo o que você está fazendo. Não só agora neste momento de desespero que o mundo está desesperado. Será quando isso vai passar? Será que isso vai acabar? Mas nós não temos que ter medo. Nós temos que acreditar. Nós temos que ir para frente. Nós temos que ouvir a voz do nosso pastor. Ele é o nosso Deus. Ele é um Deus que tudo pode. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele manifesta a sua glória no meio de nós. Ele manifesta a sua glória no meio de nós. Não tenhas medo. Não tenhas medo. O Senhor está falando com você, meu irmão e minha irmã. Não tenha medo. Acredita nesse Deus que tudo pode. Que Ele vai salvar esse mundo é dele. Esse mundo é um do Deus Todo-Poderoso que veio para nos acordar. Tem tantas coisas rodando na mídia. Vou passar para vocês aqui agora uma coisa que eu vi, que eu fiquei assim, e o Senhor colocou na minha mente, que agora veio isso na minha mente. Diz que uma música do Raul Seixas que está rodando. O dia que a terra parou, o dia que a terra não parou. Eu posso falar com vocês aqui de coração aberto que a terra nunca para. Quem para somos nós. Às vezes nós estacionamos na vida. Nós estacionamos no mesmo lugar, esquecemos que nós temos um Deus Todo-Poderoso que tudo pode. Então a gente não pode parar. O mundo não parou. Eu falo para você, meu irmão e minha irmã, que deve ter visto esse vídeo correndo por aí. O dia que a terra parou, a terra não parou, a terra acordou. A terra está acordando. A terra está colocando os ouvidos virados para o Senhor, colocando os olhos virados para o Senhor, porque a terra tinha parado sim, muitos, parado para Deus. Para Deus. A terra parou de ouvir a voz do Senhor, a voz do nosso pastor. Então nós temos que ouvir a voz dele, porque o mundo hoje está acordando. O mundo não está parando, meus amados e minhas amadas. Então acredite nesse Deus, confie nesse Deus. Não tenha medo de ir para frente, não tenha medo dessa pandemia. Não tenha medo, meu amado, minhas amadas, não tenha medo, acredite, tenha confiança. Acredite no Senhor. Não vai na onda de qualquer coisa que está vendo pelas mídias. Acredite em Deus. Acredite que essa pandemia vai passar. Coloque seus ouvidos à escuta da voz do Senhor, nosso Deus. Acredite. Creia nele que tudo pode. Acredite nele que ele tudo pode. Nós não temos que ter medo. Nós temos que acreditar. Meus amados e minhas amadas, você hoje, a partir dessa pregação, você, estou falando para você mesmo, que era descrente, que não acreditava em Deus, que não fazia uma boa confissão, que vivia uma vida errada, que ia em lugares que não agradam a Deus, a partir de hoje você vai mudar os seus pensamentos. A partir de hoje você vai viver realmente as realidades que Deus quer para você, meu irmão e minha irmã. Porque Deus quer te levantar. Deus quer te tirar dos maus caminhos. Ele quer que você siga Ele. Ele quer que você escuta a voz dEle.
Não vai atrás de falsas doutrinas. Igual eu estava falando do joio e do trigo, eu não expliquei direito. Esse joio que está no meio de nós são os falsos pastores, as falsas seitas, que vivem até dentro das nossas próprias igrejas, para nos enganar, para nos matar, para nos sufocar, para nos derrubar. Mas Deus tem seus anjos. Os seus anjos são ceifadores. Eles fazem a ceifa, ele vai colhendo, ele vai arrancando o que é ruim, jogando para fora, para que você acorde, para que você acredite nesse Deus Todo-Poderoso, para que você cresça espiritualmente, para que você saiba encarar os problemas, as dificuldades da vida. Estou aqui agora terminando essa oração, terminando essa pregação. Para vocês, espero que vocês gostaram dessa pregação. Que a voz, não a minha, que a voz do Senhor chegou até vocês, que tocou o coração de vocês, que despertou a fé de vocês, que tiraram vocês do buraco, que arrancaram vocês de lugares errados. Jesus te puxou com a cruz. Sem cruz não há vitória. No mundo haverá dificuldades, haverá problemas, haverá, meus amados e minhas amadas, sempre vai existir. Isso que está passando agora, esse momento de confinamento, é para nos acordar, é para nos levantar, é para nos tirar dos lugares errados que nós estamos indo, é para viver verdadeiramente a fé. Nós temos que acreditar, nós temos que crer nesse Deus Todo-Poderoso. Oh, meu Deus, Deus de misericórdia, Deus de bondade, manifesta a sua glória, seu poder, assunção, Senhor Jesus, sobre a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo, Senhor Jesus, nos ouvindo, Senhor Jesus, que a sua graça, a tua unção chegue até eles, Senhor Jesus, que esse despertar espiritual chegue até você, que está aí sentado, às vezes não está prestando direito atenção, porque muitas das vezes o inimigo nos desvia, ele desvia nosso olhar, ele desvia nossa atenção com outras coisas, mas Jesus não perde os seus guerreiros. Jesus quer que você vive do lado dele, porque ele tudo pode. Foi ele que criou essa terra, foi ele que criou o céu, o mar, a terra, os bichos, tudo que há nesse mundo. Deus é magnífico, Deus é poderoso, Deus está na nossa barca, Deus está junto conosco. É isso que Ele quer fazer com você, meu amado e minha amada. Não tenha medo, acredite que Ele está na barca da sua vida, acredite que Ele está nesse caminho tenebroso que você está passando neste momento. Você está, às vezes, descalço, às vezes você está aí machucado, às vezes você está aí com uma doença que não sara, mas o Senhor está chegando até você. Às vezes você está numa depressão profunda, está iniciando uma depressão, o Senhor está te curando, o Senhor está te libertando, porque você passou a ouvir a voz do seu Senhor, você passou a ouvir a voz do seu pastor. Você não tem que ter medo, você tem que confiar, você tem que acreditar. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a vida dessas pessoas. Vem, Espírito Santo de Deus, manifestando a sua glória, manifestando o seu poder, Espírito Santo de Deus. Como é bom, Espírito Santo de Deus, saber que a sua glória, saber que o teu Espírito está tocando a muitos nesse momento, Senhor Jesus. Eu posso sentir isso, Senhor. Eu posso ver isso, Senhor Jesus. Como é bom, Senhor Jesus, ver que o teu sangue está passando como um rio em muitos lares, em muitas casas, de muitas pessoas que estavam desanimadas, Senhor. Muitas pessoas que estavam descrentes, Senhor. Muitas pessoas que não acreditavam mais, Senhor Jesus. Muitas pessoas, Senhor Jesus, estavam se sentindo realmente derrotadas, Senhor. Mas o Senhor está levantando, o Senhor está tirando, Senhor Jesus, essa rede que estava nos olhos dela. O Senhor está tirando, Senhor Jesus, isso que está
impedindo os ouvidos dela de ouvir, Senhor Jesus, a Tua palavra, de enxergar a Tua palavra, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor tudo pode. Vocês têm que acreditar, vocês têm que abrir mesmo os olhos, têm que abrir mesmo o coração do Senhor, têm que viver segundo o coração de Deus, porque esse Deus tudo pode. Sem esse Deus nós não vencemos, sem esse Deus nós não conseguimos passar por tribulações, sem esse Deus nós não vencemos os obstáculos. Sejamos firmes na fé, sejamos confiantes nesse Senhor, que tudo pode. Ai, gente, eu choro porque eu fico triste de pessoas que ainda não acreditam nesse Deus, que ainda não levantou os ouvidos, os olhos para o Senhor. Ele pagou um preço muito caro por mim, por você. Foi um alto preço pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, mas assim a gente deixa de ouvir a voz do Senhor. Creia no Senhor, acredite no Senhor, que o sangue do Senhor lava, te purifica e retira você e sua família de tudo aquilo que impede vocês de crescer e ir para frente. Deus está contigo. Amém? Que a misericórdia de Deus alcance o coração de vocês, seja onde você estiver, seja agora, seja depois que você ouvir essa live, seja na onde você estiver. O Senhor vai alcançar o seu coração, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te animar, o Senhor vai te ensinar, a palavra de Deus vai te ensinar a caminhar neste mundo. Amém. Deus te abençoa e Deus te proteja sempre. Amém. Próximo grupo agora, eu posso falar para vocês que o próximo grupo vai ser dia 15 da outra semana, que nessa semana agora a gente não vai ter, que vai entrar a Semana Santa. Então na outra semana a gente vai ter grupo. E você possa acompanhar a Semana Santa pelas redes sociais também, né? Pode acompanhar a Semana Santa agora, viver realmente a fé, viver realmente para Deus, as coisas de Deus, acreditar que Nossa Senhora tudo pode, Nossa Senhora não está morta, Nossa Senhora está viva. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs. Amém. Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que as graças e as bênçãos de Deus alcancem vocês.